Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você sempre trazendo um bate-papo gostoso aqui nas tardes da Vibe Mundial. Hoje o assunto está aqui bem interessante, é diferente na nossa programação, porque é raro eu falar de cidadania aqui, né? Ainda mais cidadania italiana. E para isso estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial, Dr. Fábio Alex. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É Alex? Fábio Alex. Fábio Alex. Exatamente. Eu dei uma incrementada aqui no nome dele. Muito bem-vindo, viu? E eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão relevante hoje em dia, né? É verdade, né? Tão em alta. Tá mesmo, né, doutor? Pois Tava me contando aqui nos bastidores, principalmente no mundo corporativo, como a cidadania italiana e outras também abrem portas. O doutor Fábio, ele é especialista em direito internacional. O foco dele é a cidadania italiana via judicial. É também diretor jurídico da Diopo e Conte. Diopo e Conte. Você é Diopo ou você é Conte? Eu sou o Diopo. Você é Diopo. Muito bem-vindo aqui. Então, vamos já começar, né, entendendo como que é esse processo da cidadania italiana. E, abrindo também, né, um parênteses aqui, neste ano está comemorando 150 anos da imigração italiana. Muito bem, Você sente muito isso no sangue? Todo italiano, né? A gente tem esse orgulho, né? De carregar essa carga no sangue, né? Do italiano. Porque eu falo, todo mundo que é descendente de italiano, você nasceu italiano. Porque você tem esse sangue italiano. Porque o reconhecimento da cidadania italiana, ele é pelo principal princípio, que é o iure sanguis, é o direito de sangue. Então, basta que você busque o seu reconhecimento. Mas vamos começar a falar, né, desde o comecinho para explicar direito como que funciona a cidadania italiana. Que é bem interessante, porque eu lembro que no bairro em que eu nasci tinham muitos italianos. Pois é. Ou seja, no nosso dia a dia, a descendência italiana, ela domina, assim como a espanhola, a portuguesa. Exatamente. No nosso Brasil, né? Exato. São 30 milhões de brasileiros que têm direito ao reconhecimento da cidadania, por serem descendentes diretos de italianos. Olha, nossa, é muita gente, né? É uma comunidade gigante, né? Você é, né, Euri? Euri Benevento. Olha só! Também. Aqui, se a gente andar aqui nos corredores, vai achar um monte. Olhando bem para ele, agora dá para ver que ele tem, um ar italiano, né? Italiano, né? Olha lá. O Palmeiras. Ai, palmeirense. Socorro. Mas vamos lá, se o Euri quiser adquirir, né, a cidadania italiana com passaporte, ele também tem direito à legislação italiana? Perfeito, vamos lá. Na verdade, são 3 vias principais. São 3 vias que a pessoa pode se utilizar para ter o reconhecimento da cidadania italiana. Tem a primeira, não digo ser a primeira via, mas uma das vias, que é a via consular, onde você vai, faz a inscrição no consulado e aguarda ser chamado. O grande problema é que hoje essa via, a espera está em mais de 10 anos. Então, se você se inscrever hoje para pedir o seu reconhecimento de cidadania, você vai aguardar mais ou menos 10 a 11 anos para ser chamado para apresentar a documentação. Nossa, é bastante, hein? Muito tempo, né? Muito. E aí nós temos uma outra via, que é a via administrativa. É aquela que as pessoas vão morar na Itália. Elas precisam comprovar residência. Só que hoje não é uma via que a gente aconselha muito, porque uma questão histórica de fraudes, algumas coisas que aconteceram, e por isso não é uma via que a gente recomenda. E além do mais, não é tão vantajosa, porque você precisa disponibilizar o tempo de ir para a Itália. Você tem toda a sua despesa em euro, né? Então, enfim, acaba saindo muito caro. E a via judicial, que é o que nós realizamos, que nós fazemos. A via judicial são várias vantagens. Primeiro é que você não precisa ir para a Itália em nenhum momento. Então, você procura um advogado, uma empresa capacitada e responsável para fazer esse trabalho para você. E aí a gente vai reunir esses documentos e vai montar um processo judicial e protocolar junto ao tribunal italiano, o tribunal competente. Vai direto para lá, então? Direto para a Itália. E a grande vantagem é que você não tem limite de pessoas que podem participar do processo. Então, ao invés de você ficar com uma carga, né, de responsabilidade financeira, você divide isso com os demais familiares. Tanto a parte documental quanto a parte de processual, você compartilha esse custo com os demais familiares. É possível, então? Sim, totalmente possível. Aí, então, uma família inteira, a família do Euri, por exemplo, inteira pode entrar com pedido de cidadania e compartilhar também esse valor. Sem dúvida. E é muito importante isso também, porque é uma oportunidade
oportunidade de todos participarem. Porque aqueles que ficarem de fora num primeiro momento, se depois eles quiserem, tiverem a vontade de começar um processo, aí tem que ser um processo do zero. Solicitar toda a documentação novamente e protocolar um novo processo. Entendi. Qual é essa documentação que exige? Legal. E quem pode, né? Qual o grau de descendência? Todos? Boa pergunta. A cidadania italiana, ela foge à regra das demais cidadanias europeias, tá? Nós também realizamos o reconhecimento de cidadania portuguesa. E a cidadania portuguesa, depois a gente pode até falar um pouquinho mais, mas ela segue a regra das demais cidadanias. E qual que é a diferença, então, da cidadania italiana? Porque hoje não tem limite de gerações. Enquanto você tiver um lastro documental para criar, você conseguir provar que você tem um grau de parentesco com esse italiano, você consegue o reconhecimento. 5, 6, 7 gerações, não tem problema algum. Não diria que, por exemplo, assim, até 6 gerações, se a pessoa é muito nova, mas um trisavô, um tetravô, um tataravô, é super possível, sim. Documentos que, enquanto você tiver esse laço documental, é possível. Porque os outros países não aceitam? Não, vamos lá. Por exemplo, a cidadania portuguesa. O acesso da cidadania portuguesa é pelo filho ou pelo neto de português. Apenas? Apenas. O bisneto não consegue? Não consegue. Então, veja, se, por exemplo, eu sou bisneto, mas vamos supor que se eu fosse bisneto, vou dar um exemplo, eu sou italiano, mas vamos supor Você é nascido lá? Não, eu sou brasileiro. Você é brasileiro eu sou com ítalo-brasileiro. cidadania. Exato, eu sou um ítalo-brasileiro. Ai, que bonito, né? Ítalo-brasileiro. Pois é, então. É palmeirense? Não, eu não sou palmeirense. Ah lá, tá vendo? Nem todo italiano é palmeirense, Euri Benevento. Pois é. Mas eu sou juventino, torço pro Juventus. Então tá lá também, né? Então tá bom. Bom, então a cidadania portuguesa, vou dar um exemplo. Vamos supor que se eu fosse bisneto de português, mas a descendência viesse do meu pai. Meu pai ainda vivo, eu faria o reconhecimento primeiro do meu pai, ele passaria a ser um luso brasileiro, e aí eu, como filho de luso brasileiro, eu consigo fazer o reconhecimento. Aí tem que fazer um trâmite diferente aí. Exato. Então, a diferença dessas duas cidadanias é que a cidadania portuguesa, a pessoa que traz essa descendência, ela precisa estar viva. Tá. Né? Então, como eu falei, por exemplo, se meu avô fosse neto, então ele precisaria estar vivo para que ele fizesse a aplicação da cidadania e fosse passando essa escadinha. Na cidadania italiana, não. Todos os seus ascendentes podem estar já falecidos, né? Tá. Não tem problema, não há problema. Então a gente está falando do mesmo sangue mesmo, da via familiar. Com isso, cônjuges podem obter a cidadania? Boa. Porque a turma também gosta, né, de... vou montar, então vamos a família toda, porque quem sabe um dia... É verdade. É importante a gente sempre lembrar, o reconhecimento da cidadania italiana é pelo princípio iuris sanguinis. Então, é o direito de sangue. Isso já responde muita coisa. Então, esse cônjuge, ele não pode participar do processo junto com a família. Mas ele vai poder fazer a aplicação posteriormente. Quando, então, esse marido, essa esposa, esse esposo fizer o reconhecimento, ele consegue fazer a aplicação dele pela via matrimonial. Tá? Só que aí tem alguns requisitos que tem que ser respeitado. O primeiro é que seja um casamento civil. Isso porque a Itália ainda não reconhece a união estável, como aqui no Brasil. Tá? Segundo requisito é um tempo de casamento. Se esse casal não tiver filhos, eles precisam estar casados civilmente por 3 anos. Tá, e se tiverem? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Cai pela metade. Porque tem um descendente. Porque tem um descendente. Que beleza, né? Pois diferente. E a partir do momento que a pessoa ela conseguiu essa cidadania, esse processo leva quanto tempo? Via judicial. Legal, da via judicial. O da via judicial, eu costumo dizer que são 2 etapas da via judicial. A gente tem a primeira etapa, que é a construção da árvore genealógica da família. Então, a gente tem que, basicamente, reunir todas as certidões de nascimento e casamento de todos que compõem a árvore genealógica. Ai, meu Deus, se tiver algum perdido... A gente vai buscar para você. Exatamente. Tá. A gente faz todo esse serviço para os nossos clientes. A gente não entrega, por exemplo, uma relação de certidões que ele precisa materializar e fazer todo o preparo. A gente faz esse trabalho para os nossos clientes. E aí, o que a gente precisa, então? Desde a certidão de nascimento do italiano, que a gente fala que é a nascita, que é lá na Itália, que a gente também vai buscar esse documento e vai construindo certidão de nascimento e casamento de todos que compõem a árvore até chegar na pessoa que é requerente. E lá é fácil de localizar também? Depende muito, porque as certidões aqui no Brasil, normalmente, quando identifica o italiano,
São raras vezes que vem, por exemplo, escrevendo, né, onde identifica de onde a pessoa nasceu. Normalmente vem assim, original do Reino da Itália, natural do Reino da Itália. E aí a gente tem uma equipe de pesquisadores, genealogistas, que faz esse trabalho realmente de pesquisa aprofundada para buscar a origem da família. Porque aí tem que buscar a origem mesmo, né? Porque muitos nem Exato. registrados eram. Muitos. Na época, né? Também época, quando a gente vai muito lá atrás. Mas aí tem uma curiosidade. Vamos lá. Que é interessante. Realmente, às vezes, não tinha ainda registros em algumas comunes. As comunes são cidades, para a gente entender lá na Itália. Não existiam ainda registros cíveis, realmente. Mas, o que acontece? Os italianos, eles são extremamente católicos, né? Então, eles batizavam os filhos. Então tem as igrejas para poder comprovar. Exato. Tem essa questão de, às vezes, não ter um registro civil, mas também acontecia muito de, por exemplo, uma comune ter sido bombardeada na Segunda Guerra e perdeu os documentos. Não tem mais esses documentos. E a gente acaba indo buscar nas paróquias, nas dioceses, para buscar a certidão de batismo. Curioso, né? Pois é. E bacana também. Pois é. Sabia disso? Não, né? E agora me conta uma coisa, quais são as vantagens de se obter a cidadania? Legal. E a gente fala cidadania para qualquer país, né? Mas no caso aqui a gente está falando da italiana. É verdade, né? As pessoas acham que é mais um título ali, vou buscar algo, mas não. Tem uma importância muito grande. Realmente a cidadania italiana, eu costumo dizer que ela abre portas para o mundo, né? Hoje você com um passaporte italiano, você tem acesso a mais de 170 países. E quando eu me refiro a países, não só países do bloco europeu, países da Europa, mas sim todos aqueles que possuem um tipo de tratado internacional, um tipo de acordo internacional com o bloco europeu. Vou dar um exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Austrália. Não precisa do visto? Não. Tá. Interessante. Então, todos esses países não precisam mais do visto. Tem muitos clientes que nos procuram realmente para viagem, né? O interesse principal para as viagens, para facilitar. Mesmo. Hoje, se você tem um passaporte italiano, você não precisa mais fazer a aplicação, por exemplo, para o visto norte-americano, por toda aquela burocracia. Aqui no Brasil. Exatamente. Você não usa o passaporte brasileiro, você usa o seu italiano. Você vai entrar no site, vai comunicar que você está indo para o país, o período que você vai ficar. É só isso. Você não precisa mais daquela burocracia do visto. Existe um tratado entre países, que facilita isso. Exato. Outra vantagem. Mas eu já tenho esse visto. Ainda tem uma validade por alguns anos. Mas quando você chega nos Estados Unidos, a gente tem que passar pela imigração. Né? Aquela canseira que a gente toma. Imagina meu sobrenome, Charrine. Eles ficam perguntando o que você está fazendo lá, quanto tempo vai ficar, quanto está levando de dinheiro, enfim. E está tudo certo. Pois é, exato. Tudo certo. É lei. Exato. E com o passaporte italiano você nem pela imigração passa. É um acesso diferenciado justamente por esse acordo que existe entre os países. E se esta pessoa quer obter a cidadania para viver na Itália? Aí ela entra em todo o contexto legislativo de lá, né? Exato. Ela não vai facilita a vida também, né? Com a cidadania. Né? Porque assim, ela não vai mais como turista. Ela vai como a pessoa entra como um cidadão italiano. Né? Então ela vai poder ter livre trânsito em toda a Europa, poder usufruir dos benefícios de saúde, educação, enfim, como um italiano realmente, né? Uma grande vantagem. Agora, antes da entrevista, você falou do mundo empresarial, do mundo corporativo. Muitos vão atrás da cidadania exatamente para melhorar seu currículo, né? Exato. De verdade, para poder trabalhar lá, para poder fazer negócios com o país. Exato, Para aqueles que são profissionais independentes, ajuda muito, porque quando você é autônomo, independente, você realmente melhorar o seu currículo, né? Você vai lá fazer uma especialização, uma pós-graduação. Mas tem um caso muito interessante. Teve um cliente que eu lembrei agora que ele nos procurou porque ele ficou sabendo que a empresa ia abrir um processo de... um processo realmente de promoção dentro da empresa, né? E aí ele ficou sabendo, e como era uma empresa italiana, ele logo dizia, se eu tiver a cidadania italiana, pode ser que isso me traga uma grande vantagem. E a gente começou o reconhecimento da cidadania dele, fizemos o reconhecimento, inclusive ele deu uma sorte muito grande, que foi muito rápido o processo dele. A audiência, a gente fez o processo dele, foi muito próximo de quando houve uma alteração da legislação italiana, que em julho de 2022...
houve uma mudança no Código de Processo Civil, onde houve uma distribuição de competência. Antes, todos os processos eram distribuídos no Tribunal de Roma, e aí eles passaram a ter uma distribuição, teve uma divisão para 26 tribunais. Ah, facilita. Facilitou muito. E logo no início estava muito rápido os processos. E nós protocolamos o processo dele e saiu, acho que em menos de um ano. Foi muito rápido. Que beleza. Pois é. E a carreira dele? Quando ele participou do processo seletivo, ele ficou, né, no final ali com mais um concorrente, e o critério realmente de decisão foi pelo fato de ele ser um cidadão italiano. Porque a possibilidade de ele poder viajar, a facilidade de não precisar de vistos, a empresa, ela prezou por isso, né? E ele continua trabalhando no Brasil? Ele continua Brasil e Itália, né? Ah, Hoje tá, ele foi conseguiu promovido isso. dentro da empresa. Olha exatamente. que legal isso. Ele conseguiu, né, trabalhar em 2 locais. Exato, né? Teve uma promoção salarial e tudo isso. Maravilhoso. Saiu uma pesquisa recentemente pela Forbes, né? Foi. Falando do passaporte italiano como um dos mais poderosos do mundo. Ele subiu muito nesse ranking e foi exatamente por causa dessas coisinhas que você está falando aqui? Da distribuição? Não exatamente por essas alterações da legislação italiana, mas sim por acordos internacionais. O que determina, pelos tratados exato, mesmo. O que determina quando um passaporte é mais forte que o outro são esses tratados internacionais. Até o ano passado, o passaporte italiano era o 3º mais forte do mundo. Uhum. Esse ano ele passou a ser o 1º. Que legal Ele isso, é o número 1 né? da lista agora. E a Itália, ela tem noção disso tudo? O governo italiano tem noção disso? A população local tem? Tem. Ou a gente que está de fora tem mais ainda do que quem está vivendo? Eu acho que a gente que está de fora, a gente tem uma noção muito maior porque a gente acaba se utilizando, né? Porque quando você tem o passaporte, os benefícios que você tem. Viagens, enfim, você poder viver, né, com estudo, educação e tudo mais. Agora, o governo italiano realmente tem o governo ele é dividido, como aqui no Brasil, entre esquerda e direita, e lá tem uma certa resistência com relação ao reconhecimento de cidadania. Né? Eles têm um lado ali que defende o reconhecimento da cidadania italiana para os brasileiros e argentinos, e tem um outro lado que é contra. A gente está realmente num momento muito complicado agora, de muitos embates, alguns projetos de lei que estão sendo propostos na Itália para alteração da legislação a respeito da cidadania italiana. É algo que ainda está muito recente, é muito novo ainda, e ainda vai ter muita discussão, mas de verdade eu não acredito que isso vai mudar. Né? É um direito que já é constitucional, são princípios que basilaram a Constituição, que basilaram a lei que faz o reconhecimento da cidadania. Então eu não acredito que vá mudar, não. Pelo menos tão rápido. E não. pelo que você está falando, tem muitas vantagens, né? Exatamente. Para obter a cidadania italiana. Exato. Até para estudar, né? Até para estudar. Até para poder estudar, poder circular naturalmente em toda a região. Como investidor. Como investidor. Eu tenho muitos clientes que me procuram para fazer investimento fora do país. Por exemplo, para você hoje ser um investidor nos Estados Unidos, para você ter o visto E1 e E2, que é de investidor, hoje um brasileiro, para poder ter esse visto, ele precisa comprovar mais ou menos um investimento de $1 milhão no país. Enquanto que um italiano, para ter o mesmo benefício, o mesmo visto, em torno de $150 mil. Olha que diferença. Gigante, né? Não é? Para você ter muitas vantagens. Né? E quem quiser obter mais informações, quem quiser já começar a separar a documentação que pelo menos tem, ou pensar na sua árvore genealógica, né? Da onde eu vim, o que eu posso fazer com tudo isso. Exato. Qual que é o caminho, como que essas pessoas devem proceder. Né? Via judicial, pelo jeito, é mais prático mesmo. Sem dúvida. Eu recomendo que a via judicial, porque, como eu falei, você não precisa ir para a Itália em nenhum momento e você vai reunir um grupo familiar. Nem no final do processo? Nem no final do processo. Tá, nem no final do processo. E qual que é o princípio? Bom, a primeira coisa é você reunir informações, você descobrir se você realmente tem um descendente italiano. Se tem um ascendente ali, uma pessoa... Um só já é suficiente. Um só é o suficiente. Independente também se for homem, se for mulher, tem muito se fala sobre se ter uma via materna, se você tem uma pasta materna, uma descendência materna. Isso não influencia muita coisa, o que muda só é a tese do processo, tá? Então é descobrir quem é esse antenato, quem é esse Dante Causa, né? Antenato e Dante Causa é a mesma coisa. Quem que é esse italiano? Através de conversas com os mais velhos,
né, da busca daqueles documentos e aí entrar em contato realmente com uma empresa capacitada, com um escritório capacitado que vai te auxiliar do começo ao fim com esse processo. Porque hoje você consegue reunir, ir atrás desses documentos, reunir esses documentos? Consegue. Mas é bem provável que você vai encontrar muitas dificuldades e cometer muitos erros no meio do caminho. Como qualquer coisa que a gente vai fazer por conta própria, né? A gente até tenta, tem coisa que é simples, tem coisa que não. Exatamente. Não é? Quando eu falo da cidadania portuguesa, que vocês também atendem, né? Sim. A documentação é a mesma, o processo é o mesmo? Legal. É um processo um pouquinho diferente. E, na verdade, existe uma complexidade menor do que a italiana com relação à documentação. Uma vez que quando você não tem limite de gerações na italiana, então você tem que constituir toda essa árvore genealógica. Então, são mais documentos. Pelo fato de ser, na cidadania portuguesa, ser ou o filho ou o neto de português, então são menos documentos que você precisa reunir, correto? Então, basicamente, se o seu avô é o português, é o documento dele. Se é o seu bisavô, a certidão de nascimento dele, e aí alguns outros documentos que a gente pode depois estar auxiliando, mas basicamente a certidão, a mais importante é a certidão de nascimento desse português. É mais simples mesmo, que no máximo vai ser ali o bisavô, alguma coisa assim. Que é até onde pode ir, né? É onde pode ir. Não Exatamente. é se for lá. E se a pessoa descobrir que ela tem uma geração antes, ela não pode entrar na justiça a favor dessa cidadania? Não, infelizmente não consegue. Porque a lei é que muito deve clara. ter muita gente já questionando, mas meu é tataravô. Mas a lei é muito clara com relação, taxativa com relação a isso. Ou é neto, ou é filho, ou é neto de português. Mesmo com a invasão de brasileiros em Portugal, né? Mesmo com a invasão, exatamente. Que é impressionante, né? Pois é. E para poder circular com esse passaporte, tanto de um como de outro país, pela Europa é muito simples. Extremamente simples. É um documento realmente de viagem que você usa ele como um documento de identidade em qualquer lugar que você for na Europa. Né? Então, legal, você né? apresenta ele para você fazer voos, por exemplo, comprar voos internos. Você tem muito mais vantagem apresentando o seu passaporte, porque lá tem benefícios para quem é um cidadão europeu. Tem alguma desvantagem? Nenhuma, né? Nenhuma, a desvantagem né? é você não ter começado o seu processo ainda. Essa que é a desvantagem. E aqui no Brasil, todos nós praticamente somos descendentes de alguém lá de fora. Exatamente. Não é da Europa, da Ásia, da África, não é? Exatamente. Temos aqui os nativos brasileiros, mas a grande maioria... Você está falando italiano, 30 milhões? Pois Português, quanto? Olha, tem sei estimativa? hoje te dizer, mas eu posso buscar, mas não sei te dizer, mas é um pouco menos. Pouco menos? A imigração italiana realmente é a maior. E os italianos continuam entrando no Brasil? Mais do que portugueses? Sim, na verdade, sim, né? é porque existe uma relação, né, maior entre italiano, né? Então, por consequência dessa imigração que houve muito grande lá no início, há 150 anos atrás, né? Dia 21 a gente comemorou 150 anos da imigração italiana. Por esse motivo é que existe muito mais imigrantes italianos do que portugueses realmente no Brasil. Engraçado, né? Apesar de somos hermanos. Pois é. Fomos colonizados por Portugal, mas hoje tem mais italiano. Muito legal, né? Agora, no escritório, qualquer pessoa que quiser o contato, quiser obter informação, o caminho é direto com vocês? Direto com a gente. Nós temos nosso Instagram, as redes sociais. Quiserem acompanhar a gente no Instagram, Giopo e Conte. Giopo, com 2 P's. Com 2 P's e Conte. E ou não? O I. É o E. O E. E mesmo. É o... aquele... O como é que faz, gente? Como é que é a nota musical ao contrário? A nota musical. É mais ou menos muito isso. Bom, muito bom. É mais ou menos isso. Giopo e Conte. E Conte. Exatamente. E lá tem bastante conteúdo, a gente está sempre gravando vídeos, passando muito conteúdo para as pessoas, justamente para passar de forma muito clara as informações, porque a gente vê que existem muitas informações desencontradas aí. A gente se perde, né? Porque a gente dá um Google e acaba pegando o que está ali, sendo que as dúvidas vão surgindo no decorrer do processo. Exatamente, né? Isso. E a gente já está sabendo qual é o caminho agora para a gente poder obter. Aí você que é cidadão, quase que italiano, é descendente de italiano, pode ir atrás e ter muitas vantagens. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Bom, se você que realmente tem, né, se é descendente italiano,
não deixe perder essa oportunidade. Corra atrás realmente do seu direito. O reconhecimento, ele é um direito. Você nasceu italiano e você tem esse direito. Isso vai te trazer muitas vantagens. Pode ter certeza que aquela pessoa que não aplicou ainda, ela está perdendo muita oportunidade. E aqueles que aplicaram, eles já sabem o quanto que eles se beneficiam com esse direito ao reconhecimento da cidadania. E, além de tudo, a gente também resgatar as raízes da nossa família, né? A gente honrar aqueles que trouxeram esse sangue italiano. E se hoje nós estamos aqui, são por eles que passaram por muita coisa lá atrás por nós, né? Com certeza. E tem muita história interessante por trás das famílias, né? Sem é só dúvida. buscar e fazer essa árvore genealógica e ir atrás de tudo. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito obrigado. Doutor Fábio Alex. É isso, né? Isso Fábio mesmo. Alex Diopo. Exato. Fábio Alex estava aqui com a gente hoje, trazendo muita informação a respeito de cidadania italiana, como tem vantagens, né? Gostei de saber. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.